Irmãos, sou de Nova Palma. Vou contar um dos testemunhos que eu recebi muitas bênçãos de Deus, eu e a minha esposa. Eu vou contar como que eu comecei que eu vim parar aqui hoje. Quando o presbítero Hélio chegou, eu conheci o presbítero Hélio através de outro irmão, né, que tinha grupo familiar na casa, né? E aí, como eu era de outra congregação, eu comentando com esse irmão, que nós era colega de serviço, que no meu casamento eu estava cheio de problemas, né? E o meu casamento estava chegando ao fim. E eu estava desesperado por dentro de mim, assim, não tinha mais o que fazer. E aí ele disse para mim assim: ó, eu tenho um pastor que vai lá em casa, lá, quem sabe broncar a visita dele. Daí eu falei: não, vou falar com a minha mulher. Aí, enfim, aí ele foi, o seu Hélio esteve lá. O que eu mais achei engraçado, que me chamou a atenção, foi que a maioria dos outros pastores, das outras congregações, né, vinham e já não deixavam a gente falar na realidade, né? E ele chegou, conversou, deixou só nós conversar a primeira vez, só. E aí a segunda vez ele perguntou: o que tu acha? Dá para vir? E daí eu disse: não, eu aviso o irmão ali se é para o senhor vir. E graças a Deus, daí ele foi. Eu já era batizado e a minha esposa também, só que nem eu disse, nós estava desviado, estava afastado de Deus. E ali nós começamos um estudo. O estudo nós estudamos o cura interior e o dano da amargura. E no estudo do dano da amargura, a gente aprendeu a perdoar, que é, para mim e para minha esposa, é a chave para tudo, né? Para a prosperidade, para Deus trabalhar na vida da gente. E eu vou só falar, porque se eu ir contar do testemunho do começo ao fim, eu fico até amanhã contando testemunho. E aí nós aprendemos a perdoar, para vocês terem noção o quanto é importante o perdão. Aprendemos a perdoar. Eu já estava à beira de abandonar minha família, eu já tinha todo planejado. Eu já estava marcando, nessa internet tem tudo, né? Eu ia embora para Goiás, ia roubar as duas filhas que estão junto com ela lá, atrás lá. Já estava tudo planejado. E eu ia roubar as duas filhas, já tinha tratado com a mulher ia me mandar dinheiro para me fugir, ia deixar ela sozinha. E com a graça de Deus, que Deus não permite que um casamento seja destruído, né? Aí a gente aprendeu a perdoar um outro, que era o que precisava entre nós. Nós tínhamos o coração cheio de ódio e amargura, que para mim, eu era uma bomba. Se eu tivesse que estourar com podia estar com quantas forças preciso de vereda. Eu era violento, eu era do mundo do crime, né? E aprendi a perdoar. Hoje, para vocês terem noção, eu jogo futebol. Eu morava numa comunidade, tive que vir embora, porque nós era inimigo mesmo, somos tudo parente, é uma vila, né? Bem na realidade. E hoje eu jogo futebol no meio deles. E todo mundo diz: mas como tu mudou, que até eu compartilho com o presbítero Hélio lá, que eu quero trazer no mínimo a metade para a igreja, porque já que eles notaram a diferença, né, em nós, então já comecei a evangelizar eles, para falar de Deus para uns, né, e para dizer para os irmãos que é muito importante o perdão. E para encerrar, para vocês terem noção o quanto Deus trabalhou, fez 1 ano que nós temos nessa caminhada, que a gente aprendeu a praticar de verdade. O seu Hélio chegou lá, não tinha nem banco para sentar em casa. Nós estávamos destruído espiritualmente, naturalmente, tudo. E hoje Deus é testemunha e Ele também é. Hoje, em 1 ano, olha, hoje eu restaurei meu casamento, que casamos na igreja, eu e ela, depois disso. Tenho tudo dentro de casa, principalmente a paz, né, que eu não tinha, não prevalecia. Comprei minha casa, a nossa casa, né? Eu não tinha casa, não tinha nada.
Então, é para os irmãos terem noção que se a gente... O quanto é importante os estudos, os livros, que a gente está... Agora a gente está estudando mais 2 estudos. É muito importante e o perdão é a chave para tudo, irmãos. Então, era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Amém?